Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Começando o mês de março, começando a semana, hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Agora são aproximadamente 11h46 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico, tivemos de relevante lá nos Estados Unidos, pessoal. Resultado aí para nós do PMI global de manufatura, resultado um pouquinho acima da projeção e dando sequência o PMI de manufatura do ICM, que basicamente é um instituto à parte não governamental, também com um resultado um pouquinho acima da previsão. Tivemos até que um dia positivo aqui nas três principais bolsas, tirando o Dow Jones, que teve um leve recuo de 0,15, considerando, né, os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio. Basicamente, temos aí os Estados Unidos, né, juntamente com Israel, duelando, né, contra o regime totalitário do Irã. Então, ao que parece, essa guerra vai perdurar por mais algumas semanas, né, segundo as declarações de Donald Trump. Então, é muito bom estar atento, né, aos detalhes deste combate. Isso pode trazer volatilidade aos mercados, principalmente as commodities como o petróleo, tá bom, pessoal? Então tivemos aí S&P basicamente no 0 a 0 e Nasdaq uma leve alta de 0,36. Pessoal, indo na contramão aqui das três principais bolsas, o Bitcoin teve uma alta bem expressiva no diário, tivemos aí fechamento positivo de 4,64 de ganhos. Neste momento, para nós, preço a mercado 68.571 dólares. Então vamos ver o que aconteceu após a última análise na quinta-feira passada e quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, recapitulando, nós estávamos basicamente aqui nessa região, estávamos próximos aqui da média de 20 períodos no diário, tínhamos, né, como possibilidade a busca novamente pela média, porém, colocamos alguns detalhes ao que tange a busca por essa média, né, pessoal? Tivemos de fato o fechamento de mais um candlestick acima, porém, né, pessoal, prevaleceu aquela estrutura de topos descendentes, né? Então tivemos a manutenção dessa estrutura, né? Nós tínhamos aí como objetivo alcançar a média novamente, seria um ponto de decisão, seja para o rompimento ou a recusa de preço. Então é imprescindível, né, que momentos como esse, em zonas importantes, né, você esteja atento, né, ao fluxo predominante, tá, pessoal? Chegamos aí na proximidade dos 68.250, ver a recusa de preço, né, a manutenção da estrutura descendente, e aí nós sabíamos, né, qual que seria o destino, pessoal. Isso aí foi colocado na última análise. A gente menciona algumas regiões com possibilidades, né, de pullbacks. A primeira foi ali na região dos 65, tivemos aí uma tentativa. E aí já no sábado, né, pessoal, confirmação do bombardeio lá no Irã. A ocasião faz o ladrão, a estrutura era favorável, a busca pela região de suporte também. Veio a paulada, encontramos aqui, né, pessoal, região do suporte diagonal. Percebe-se o respeito mútuo aqui pelas nossas marcações, né, pessoal? Olha a recusa de preço. No mesmo instante, tivemos aí a iniciação, né, com uma certa amplitude, os compradores em blocos. E aí, posteriormente, mais uma movimentação descendente. E cá estamos aí, buscamos novamente a região dos 70 mil no dia de hoje. Pessoal, acho que o primeiro ponto a ser analisado daqui em diante, questão do volume comprador, tá, pessoal? Olha só que interessante. A gente vê que o volume comprador de sábado superou o volume vendedor de domingo e hoje também superamos o volume vendedor de domingo. Ou seja, basicamente houve um engolfo aqui, né, pessoal?
em relação a domingo, né? Os compradores estão sobressaindo, tá? Então, essa reação muito importante nesse ponto de decisão nos trouxe aí um cenário mais positivo, tá? Diante do que vinha sendo delineado para nós. Outro ponto que é válido salientar a questão de que no diário tivemos o fechamento do diário acima da média de 20 períodos, pessoal. Isso aqui é bastante interessante. A última vez que o preço esteve acima dessa média no diário, pessoal, foi lá em meados aí, ó, do dia 18 de janeiro. Olha só, pessoal, olha a distância, né, que estamos da última vez que os compradores conseguiram, né, manter aí no último momento o preço acima dessa média. Posteriormente, olha só como foi. Rompeu, né? Bate cabeça, recusa de preço, bate cabeça, recusa de preço. Novamente abaixo. Bateu, recusa de preço, bateu, recusa de preço, pum. Rompeu no dia de hoje. Só que nem tudo são flores, tá, pessoal? A gente tem um cenário muito positivo de agora em diante, porém, a gente requer alguns cuidados. Primeiro, pessoal, que é muito comum, a gente observa aí em um primeiro dia, de fato, o rompimento da média com fechamento acima. No segundo vem o preço novamente e faz aí a busca por níveis inferiores, caracterizando um falso rompimento. Então, o ideal, né, seria mais um dia fechando acima da média, justamente para confirmar essa intenção por parte dos compradores de trabalharem com o preço a partir, né, do range acima da marca dessa média. A gente percebe os compradores já tentando, né, pessoal, uma retração aqui na região desses dois topos, né? Na verdade seriam duas mínimas, né? Então o preço veio nessa região, recusou, posteriormente veio de novo, recusou, mais uma vez recusou e aí hoje, pum, a gente conseguiu passar dessa região dos 68. Então, talvez seja interessante a gente observar, né, pessoal, a região entre os 68 e os 67, fazendo alusão aqui à abertura e fechamento desses dois dias, porque para mim é bastante plausível que os compradores pelo menos tentarão, né, manter novamente o preço acima dessa conquista que aparentemente foi concedida hoje. Ainda não temos essa confirmação, mas diante, né, pessoal, do que vem apresentando de volume comprador, parece bastante plausível a gente tentar a busca aqui pela região da nossa resistência, né, a região próxima aí dos 71.800. Então pode ser que tenhamos essa tentativa. É óbvio que a gente vai precisar do ímpeto dos compradores, principalmente entre a região dos 68 e dos 67 mil. Aqui a gente tem um conflito de interesse por parte dos compradores, porque mais abaixo, né, pessoal, não faz muito sentido, né, o mercado, ou pelo menos os compradores, cederem diante do que foi o dia de hoje, entendeu? Então as condicionantes estão favoráveis para os compradores e a gente torce muito, né, para que de fato o preço se mantenha acima da média, aí sim a gente pode abrir caminho para buscar essa resistência. E aqui, né, pessoal, é uma nova fase, né? É uma região onde temos aí um potencial conflito de interesses. Da mesma forma, seja para o rompimento ou a recusa de preço, a gente vai precisar de confirmação de rompimento para a gente almejar níveis superiores, tá, pessoal? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente reduz o tempo gráfico para 4 horas, chama atenção a formação desse candlestick aqui, que foi aberto às 9 da manhã. É um candlestick com padrão de força, pessoal. A gente vê um volume comprador expressivo também. Então, esses caras podem induzir os compradores a de fato conseguirem essa façanha. Então, isso aqui favorece bastante. E a gente tem também a média de 20 períodos neste tempo gráfico de 4 horas aqui na proximidade dos 67.200. Ou seja, temos outro, né, conflito de interesses dentro do range aí entre os 68 e os 67, tá? Muito cuidado nessa região.
pode ser que os compradores de fato eles tentem essa confirmação de rompimento no diário e quem sabe, né, pessoal, já para amanhã a gente vai beijar a região dos 71.800 e aí vamos ver, obviamente, como é que o mercado vai se comportar nessa região, se teremos êxito aí na possibilidade de confirmação para que possamos, quem sabe, buscar níveis superiores, talvez ali a região dos 75,5, né? Posteriormente a região dos 81, enfim, vamos por partes, né? Sem atropelar o processo, ainda temos alguns afazeres, mas o cenário vai se desenrolando aí de forma favorável, né? Pela apresentação do dia de hoje, volume comprador sobressaindo, no tempo gráfico de 4 horas a gente tem um candlestick com padrão de força e um volume comprador expressivo, temos, né, totais possibilidades aí deste acontecimento. Eu espero de fato que a gente consiga mais um dia com fechamento acima aqui da média no diário, porque aí sim, pessoal, o cenário pode mudar de uma forma bastante interessante, trazendo mais otimismo aqui para a gente, que estamos aí já há algum tempo trabalhando com o preço dentro desse range entre os 70 mil dólares e os 60 mil dólares. Vamos ver se a gente sai desse caixote descendente, né? E a gente inicia aí, quem sabe, uma estrutura ascendente. Agora, pessoal, o outro lado da moeda, né? Perdendo essa região aí do 67, que seria o último entrave aqui, talvez a referência mais forte para nós em relação a uma reação dos compradores, aí levanta um ponto crítico para nós, né? Pode ser que a gente venha buscar novamente a região aqui próxima dos 66, né? Mas aí eu já fico com o sinal ligado, pessoal, porque para a gente buscar novamente essa região é dois palitos. Eu francamente acho bem difícil, né, acontecer, mas a gente gosta de colocar as possibilidades, né, porque o mercado ele é dinâmico, pessoal, e outra, né, estamos, né, diante aí de uma nova guerra no Oriente Médio, e isso influencia muito os mercados, querendo ou não, dependendo, né, da forma como acontecer, né, os próximos capítulos, isso pode trazer muita volatilidade, então todo cuidado é pouco. Mas eu não vejo, né, como uma possibilidade plausível, né? Mas a gente gosta de colocar justamente porque é um mercado muito volátil, né, com interferências externas a todo momento e a gente precisa estar atentos, né, pessoal, a esses pontos porque de uma hora para outra tudo pode acontecer. E aí, pessoal, daqui para cá, dois palitos. E aí aquela história, né? A gente já teve aí 3 retrações aqui na região de suporte, vai enfraquecendo, né? Teoricamente, a gente já não sabe, né, se numa quarta tentativa teremos êxito aí de novamente uma retração. Aí pode ser que a gente venha a perder essa referência. Mas acho que é uma possibilidade mínima, porém gosto de colocar aqui para vocês, né, justamente todos os cenários para que você fique bem instruído já para as próximas horas. Fechado, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, sem alterações aqui nas marcações, manutenção das mesmas. Acho que a leitura ficou bastante clara aí do que poderemos acompanhar nas próximas horas até a nova análise de amanhã. Vamos ver no livro aqui se muda alguma coisa. Pessoal, aqui pelo lado dos vendedores, ó, um livro bem pulverizado, pouco mais de acumulação na região do 7,2, tá? Na região do 7,2 a gente tem 5 milhões de dólares, não é uma barreira. Então isso acaba inclusive facilitando, né, uma tentativa de rompimento dessa região. Nós não temos muito dinheiro posicionado aqui pelos vendedores. A gente está com a marcação aí nos 71.800, mas temos aqui nos 72 pouco mais aí de 5 milhões de dólares, não é muita coisa. Então, olhos atentos aqui nessa região. E mais acima também, a gente tem
um livro diluído. Pelo lado dos compradores, também, pessoal, seguindo aí os vendedores, um livro bem pulverizado, um pouco mais de acumulação no 65. A gente tem quase 11 milhões de dólares posicionados, só que o 65, né, pessoal, já é bem abaixo aqui da onde a gente colocou como métrica possibilidade de reação pelos compradores. Talvez aqui já não fique tão interessante para nós, né, caso o mercado venha buscar novamente essa região. Mas, de qualquer forma, cuidado também. Temos a acumulação de lotes e mais abaixo também pulverizado. A gente não vê nada muito relevante para compartilhamento da análise de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Todos de olhos aí nos níveis, né, pessoal? Os ranges que foram passados. Acho que ficou bem resumido aí as possibilidades. Um dia bem positivo, pessoal. Um cenário que vai se desenhando favorável aos compradores. Vamos ver se confirma aí, de fato essa intenção, né, diante dessas evidências que foram apresentadas. Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e até amanhã.